Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos retomar o nosso curso, depois de um domingo de intervalo. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nossa aula. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por esta oportunidade que temos. Nos apresentamos a Ti com nossos corações abertos, Tua palavra aberta, juntos, para refletirmos sobre esses tesouros que foram dados a nós. Dá-nos capacidade, dá-nos a inspiração, a sabedoria, os olhos, o coração que precisamos para percorrer a Tua palavra, Senhor. Nós pedimos isso a Ti. Pedimos com muita segurança de que o Senhor deseja as mesmas coisas. Oramos por nós, oramos por todos os que estão também com suas Bíblias abertas agora, em qualquer lugar, buscando sabedoria, buscando conhecimento. Nós oramos agradecendo e esperando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindos todos. Meus irmãos, nós estamos estudando noções introdutórias do livro de Apocalipse. Vimos até agora questões relacionadas à autoria, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu. Eu deixei uma lição aí em aberto, tipo o professor que dá a lição, porque nós tivemos que faltar do ano passado, suspender a aula do ano passado, e se não me engano nós temos 5 aulas daqui para o final do ano. Então eu pretendo gastar 2 ou 3 domingos nessa questão que vamos abrir hoje, Próxima aula eu trago a lição para vocês acompanharem, e depois, acho que a teologia do livro, um apanhado geral do livro para a gente já antecipar algumas questões que na verdade deveriam ser analisadas no final do curso, Mas como a gente vai ter aí o recesso de final de ano e tal, então eu já queria adiantar alguma questão no sentido da teologia do livro. Hoje eu quero estudar com vocês a estrutura do livro. Então agora, antes de entrar nisso, a lição que eu suspendi, a lição 25, ela vai no capítulo 2 e 3, que é onde o livro se torna carta, propriamente, para através das cartas, sem estudar as cartas, mas através das informações contidas na carta, tentar entender a situação daquelas igrejas. Então é também um exercício de, como a gente não tem informação sobre a maioria daquelas igrejas, a gente pode usar um recurso, Pega a carta que foi escrita para a igreja, digamos, de Éfeso, e através do que ele fala para Éfeso, a gente faz uma leitura às avessas, tentando entender como estava a situação em Éfeso. Esse também é um exercício, mas fica como aula suplementar da última aula. Bom, hoje eu quero ver com vocês então a estrutura do livro. Às vezes nós falamos esboço do livro, Às vezes nós usamos a palavra esboço, Eu não vou usar a palavra esboço, porque esboço dá uma ideia de rascunho, E não é isso que eu quero tratar, embora você possa usar a palavra esboço como um esboço de sermão, por exemplo, Tem que fazer o esboço do sermão, os tópicos principais, Mas eu quero usar a palavra estrutura, porque ela vai nos ajudar a entender alguma coisa. E por que nós vamos fazer isso? Apenas para bonito? Não, nós vamos fazer isso porque nós queremos agora entrar na obra. Então pensa numa casa em construção, e você tem aqui, por exemplo, esse prédio, mas antes de ter o prédio, você teve um fundamento, um fundamento demarcando as salas, os lugares, os espaços que seriam destinados a determinadas finalidades. E antes disso, você teve uma planta. Então houve um momento em que não existiu esse prédio. Houve um momento em que as demarcações
desse prédio estavam em estudo, né? E isso foi simbolizado numa planta. Então nós podemos usar esta ideia, né, para pensar no livro. Porque o livro de Apocalipse começa assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, né? E em diversos lugares vai aparecer a expressão eu vi, eu fui, ou eu fui levado, eu vi, né? E pelo tamanho do livro, né, 22 capítulos, hoje o que nós vamos fazer é folhear, né? Nós não vamos parar nos títulos, não vamos estudar, né? Não adianta fazer perguntas hoje sobre, e quem é a besta, né? A besta já nasceu, não nasceu? Não é isso que nós estamos estudando, né? Quem sabe, né? Nós estamos folheando para ver a estrutura do livro. Depois nós vamos ver como isso foi construído, né? Mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: vamos imaginar João preso. Não precisa entrar nos detalhes, né? Estava com a mão amarrada, etc. Mas estava preso numa ilha, como ele diz aqui no capítulo 1:9, né? Estava pelo menos exilado naquela ilha, e ele, num dado momento, teve uma revelação. De alguma forma, ou ele viu, ouviu, ele se sentiu, ele vai falar às vezes, por exemplo, no capítulo 4, ele vai falar, em espírito fui, né? No capítulo 4 não, no capítulo 1 mesmo. Em espírito me achei, por exemplo, capítulo 1, versículo 10. Achei-me em espírito, que pode parecer algo como um êxtase, né? Em que ele se viu, como disse Paulo lá em Coríntios, né? Se em sonho ou e tal, etc., não vem ao caso, mas de qualquer maneira eu me senti colocado num determinado lugar. Pela extensão do livro, 22 capítulos, né? E pelo conteúdo extenso, dramático, complexo desse livro, nós podemos pensar com muita razoabilidade, isso é uma dedução, não está escrito no livro, né? Mas vocês vão concordar comigo de antemão, né? Que esse livro deve ter sido escrito ao longo de um certo tempo. Ele descreve uma experiência longa, né? É impossível o cara fechar os olhos numa visão e conceber o Apocalipse inteiro como se fosse um pacote fechado que ele recebeu, né? Entenderam isso? Não está escrito quanto tempo durou a experiência do Apocalipse, vamos dizer assim, da visão, do ouvir, do teletransporte, né? Isso não está escrito. Porém, se você folhear a sua Bíblia, né? Capítulo 2, capítulo 3, etc., os selos, e vai, né? Aí muda o cenário, e daí vai, e daí outra cena no céu, e as guerras, e a batalha. Então você pensa, poxa, é razoável pensar que João teve essa experiência durante um tempo prolongado, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que primeiro João teve a experiência. Antes de haver o livro escrito, João viu algumas coisas, João ouviu algumas coisas. Pode ser que ele tenha ficado durante um certo tempo sobre essa experiência. Pode ser que ele tenha pensado muito sobre isso durante os dias que ele teve, como os presos costumam fazer, né? Imagina que ele estava preso, ele precisou ocupar sua mente. Então nós podemos com muita razoabilidade aqui imaginar, né, deduzir que João pensou muito sobre estas coisas. Pode ser que ele teve a experiência de ver Jesus, como está no capítulo 1, né, e ouvir uma palavra de Jesus. Pode ser que ele tenha dormido aquela noite e sonhado coisas. Pode ser que ele tenha acordado no outro dia e a sua mente ter sido cheia de ideias, de palavras de Deus, que ele consegue distinguir das suas próprias palavras. Essa é uma característica do profeta, né? Ele sabe que aquilo que está no seu coração não é suas reflexões, mas é palavra de Deus para ele escrever, como Jesus disse para ele, né? Escreve à igreja e tal. Então primeiro ele teve a experiência, não tem nada escrito, tem a experiência, viu, ouviu, presenciou, entre aspas, né? Presenciou em espírito. Deu para entender até aqui? Num segundo momento,
João deve ter reunido esse material, ele deve ter reunido, vou colocar compilar, né? Porque compilar ainda é uma expressão antes de escrever. Ele deve ter compilado, compilação. Compilar significa anotações. Ele deve ter pensado, puxa, isso aqui eu preciso anotar, né? Tem coisas que parece que ele escreveu como um secretário, né? Por exemplo, as cartas às 7 igrejas, quando ele fala, escreve, capítulo 2, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, né? Então aqui parece que de fato ele tomou nota na hora. Então você pode imaginar João, né, fazendo anotações, né? Tipo aquilo que eu vi, né? Puxa, aquilo que eu vi, como é que eu vou descrever? Então ele deve ter feito anotações, né? Eu estou chamando a atenção para um estágio prévio à escrita do livro na sua forma final, né? E finalmente, depois, ele escreveu. Então vou colocar aqui escrita, né? Para combinar com substantivo, né? Então primeiro ele experimentou, segundo ele compilou, ele organizou esse material, em terceiro lugar ele escreveu. Aí vem a seguinte questão, que é a pergunta da nossa aula de hoje, e essa já vou explicar. Esse não é um exercício inútil nem sem valor, né? Isso vai nos ajudar. Tem um momento, um ou vários momentos, mas essa fase aqui, em que João, de fato, entende que ele tem um material extenso, longo, que ele deve escrever num documento. Então ele vai reunir as cartas às igrejas, as visões, o que ele ouviu, o que ele experimentou, aonde ele esteve, num livro que tem este formato aqui. Agora, então, nós chegamos ao livro, né? O livro tem uma aparência de epístola, porque ele começa, eu, João, irmão vosso. Isso não parece com Paulo? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão fulano, aos santos que estão em Éfeso, né? Epístola de Éfeso. Mesma coisa, aliás, em Éfeso não tem isso, mas Colossenses, Tessalonicenses, Romanos tem. Então tem um momento em que esse livro se parece com uma carta. E aí vai, né? Eu vi, eu fui, o anjo me disse, etc, e vai, até que lá no final, ele termina também de uma forma que parece uma epístola, né? Então ele fala, eu, a tudo que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, tal, e termina. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, amém. Vem Senhor Jesus. Agora presta atenção. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Isso aqui não parece o apóstolo Paulo? Fechando uma epístola? Então, nós temos que entender que em algum momento, o apóstolo João, o autor do livro, como nós estamos concebendo, né? O apóstolo como autor do livro, organizou esse material numa forma final. Um livro que começa com revelação de Jesus Cristo, que eu, João, recebi, assim, e termina lá no final, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem um momento em que esse livro recebeu a sua redação final, né? Então aqui, redação, né? Final. Não é uma quarta fase, né? Só para chamar a atenção, né? Para um momento em que João falou assim, para o seu secretário ou para o carcereiro, né? Pode entregar, certo? E é isso que chegou aqui na nossa mão. Claro, depois de 1900 anos, né? Chegou na nossa mão em português, né? Com notas de rodapé, etc. Bom, o que nós temos que fazer agora é descer ao porão do livro, né? Então nós vamos tentar entender onde estão as partes do livro, né? Porque esse livro, vou retomar o pensamento, esse livro foi escrito, uma experiência longa, teve uma visão, ouviu, viu, esteve, entendeu, né? João sentou e escreveu. Para pegar esses diversos materiais, né? Materiais colocados ali, né? O João, autor, pegou, eu vou escrever as cartas primeiro, né?
eu vou colocar essa visão aqui, né? Depois eu vou colocar assim, né? Pronto, é a forma final do livro. O que nós vamos tentar fazer agora é achar as costuras do livro, né? Achar onde a obra se encontra, aonde nos parece que João parou e mudou de cenário, né? Então, por exemplo, um lugar fácil de achar isso, capítulo 2 e 3. Por quê? No capítulo 2 e 3 são 7 cartas que terminam. Quando você abre o capítulo 4, depois destas coisas olhei e vi. Quer dizer, ele está te dizendo claramente que ele ouviu as cartas, que ele as escreveu. Quem sabe até mandou, né? Quem sabe até mandou para Esmirna, etc, etc. Né? Podemos pensar nisso, né? Que ele mandou esses bilhetinhos lá para os irmãos. Depois destas coisas olhei e vi. Então aqui, se você está entrando na estrutura do prédio, vamos pensar que o livro de Apocalipse é um prédio, né? Aqui você vê claramente que tem uma parede, né? Isso significa que capítulo 2 e 3 tem uma destinação, tem um entendimento, né? Depois você vai para o capítulo 4, 5 e tal. Esqueça os títulos da sua Bíblia, esqueça os capítulos, esqueça os versículos, porque isso não é de João, isso é apócrifo. Vocês sabiam disso, né? Que os títulos que estão aí na sua Bíblia foi o dono da editora que mandou pôr, a equipe de tradução da Bíblia, etc, etc. Por isso que, se você ler o título da sua Bíblia e ler o da minha, não bate, né? E tem títulos que te induzem, né? Eles te induzem de acordo com aquilo que o cara que botou o título entende. Então esqueça isso, né? Eu estou falando capítulos 2 e 3 só para você saber o que eu estou falando. Mas eu poderia falar a seção das 7 cartas. Então esqueça os capítulos e versículos, né? Porque isso às vezes atrapalha. É bom apenas para você achar rapidamente o texto. Fora isso, esqueça, né? Fique com o texto, né? Fazendo esse exercício, nós vamos tentar localizar, pensa em Apocalipse agora não como um prédio, mas como uma colcha. Nós vamos tentar achar as costuras, as emendas, né? Aonde João parou, foi descansar, quem sabe passou uma semana, e um dia estava dormindo, e se achou em espírito em outro lugar, então ele volta a escrever. Nós vamos achar as partes, as emendas, as estruturas do livro, né? Por que é que nós vamos fazer isso? Porque fazendo assim, a gente se aproxima da mente de João, porque João é o cara que escreveu. João teve a autonomia para decidir como escrever. Tem a mão do autor humano aí, né? Fazendo isso, nós nos aproximamos da mente de João, das intenções de João, né? E da organização que ele quis dar ao livro. Deu para entender? A palavra estrutura significa exatamente construir, né? Na lição que vocês vão receber domingo que vem, né? Eu explico isso. Então deixa eu dar aqui apenas uma nota, né? Essa palavrinha aqui, ó, né? Estrute, está na mesma palavra construir, né? Instruir. Então é isso que nós estamos procurando aqui. Instrução, né? Deve ter mais algumas aí que eu não lembro, mas todas elas têm essa partícula, struct, instruere, struto, né? Então a palavra estrutura vai nos indicar como João montou as peças do livro, ok? Fazemos isso para nos aproximar de João. Se não faço isso, olha por que eu estou dando essa aula. Se eu não faço isso, eu corro o risco de impor ao livro de João a minha estrutura. A minha estrutura. Seria tão absurdo quando chegar nessa igreja, fazer uma visita nela, não entendo a história dela, não conheço nada, não conheço a história dela, e depois faço um desenho, né? E falo, ó, tá aqui, você quer conhecer a Igreja Batista do Bacaxiri, né? Aqueles mapas que tem no shopping, né? Ó, você está aqui. É assim que eu penso, é assim que eu imagino,
o cara vai entrar aqui e vai bater a cara na parede, né? Porque você desenhou uma porta num lugar que tem uma parede, ele não passa, né? Então, se nós não entendermos, claro que isso é um exercício, né? Eu vou mostrar para vocês nessas próximas aulas que há pelo menos 3 modos principais de entender o livro, né? De dividir o livro. De entender o livro tem milhões, né? Mas de dividir o livro tem algumas propostas. Se eu não tento captar a estrutura que João deu, eu corro o risco de impor a minha. E é isso que nós queremos evitar aqui, antes de estudar o livro. Nós queremos colocar nossos achismos de lado, né? E tentar entrar na planta de João, certo? Na planta dele, no plano dele, né? Então é isso que nós vamos tentar fazer. Vamos olhar para início de conversa a nossa Bíblia. Então agora vamos lá, vamos passear na Bíblia. Bíblia na mão, ou sei lá o que, tablet, etc, né? Professor moderno não pode falar Bíblia na mão, né? Tem que falar de tablet, celular. Se alguém trouxe o bolo também, pode abrir. Né? O pastor no passado estava pregando, ele falou assim, isso aqui, levantou o tablet. Tem que dizer a Bíblia. Vamos lá, capítulo 1, né? Agora lembra de novo dos capítulos e versículos. Né? Capítulo 1. Bom, introdução, né? João se apresenta, né? Vai seguindo aí. A partir do versículo 9, ele se apresenta também, ele faz tipo uma dedicatória à igreja, né? Eu, João, irmão vosso e tal. A partir do versículo 12, ele tem uma visão do Cristo glorificado, do Cristo glorioso, né? Voltei-me para ver quem falava comigo e vi, né? Então aí está a descrição de uma visão, né? No capítulo 2, aí é muito fácil, né? Essa é a parte fácil de Apocalipse, né? Você vai entrando, aí você se perde do 4 para frente, né? Mas o capítulo 2 e 3 é fácil, por quê? Porque você tem ali mensagem a Éfeso, mensagem a Esmirna, mensagem a Pérgamo, mensagem a Tiatira, mensagem a Sardes, mensagem a Filadélfia e, por fim, mensagem a Laodiceia. Nós já falamos sobre essas igrejas da Ásia, né? 7 microepístolas dirigidas, ditadas por Jesus, né? O João aqui faz o papel apenas de secretário, né? De escrivão, né? Ditadas por Jesus. No capítulo 4, ele fala, depois destas coisas, olhei e eis que uma porta aberta no céu. Então mudou claramente o tempo e o lugar. Depois destas coisas, né? E uma porta aberta no céu dizendo, sobe para cá. Legal, né? Uma porta no céu, meu filho, vem. Como, Senhor, né? Foi, né? Foi. Então, no capítulo 4 e 5, é um culto no céu. É uma liturgia, né? É o trono, é a imagem de Deus, seres que nós nunca ouvimos falar, que nunca apareceram na Bíblia, né? E continua no capítulo 5, por isso que eu estou dizendo, esqueça capítulos e versículos, vai seguindo, né? Capítulo 5, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Qual trono? O do capítulo 4. Então capítulo 4 e 5 é um apanhado só, perceberam? Na nossa Bíblia parece que tem uma parede aqui, né? Aqui tem uma divisão, capítulo 4, capítulo 5. No livro não tem, então tem outra planta. Então esqueça a divisão aí, a divisão é apenas como referência, né? Mas o capítulo 5 segue igual, né? Vi um anjo forte no versículo 2, vi no meio do trono, versículo 6, e quando tomou o livro, versículo 8, e cantaram e tal, versículo 11, vi e ouvi a voz de muitos anjos, versículo 13, e então ouvi, tal, e versículo 14, os 4 seres viventes respondiam, amém, também os anciãos prostraram-se e adoraram. Capítulo 6,
Vi quando o cordeiro, qual cordeiro? Aquele do capítulo 4, aquele do capítulo 5. Porém, a partir do capítulo 6, começa uma seção claramente demarcada, que são o quê? Os 7 selos, né? Então vamos lá. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, né? No capítulo 7, você espera o 7º selo, porém ele não vem, né? Então aparece aí o capítulo das multidões. Veja, é aquilo que eu falei da organização do material, né? 7 selos. Então vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você quer pular para o 7º, mas João coloca aqui, a minha Bíblia até tem um título chamado Interlúdio, né? Ele coloca aqui a visão das multidões, né? Ele vai falar de números e de uma grande multidão cantando e tal. Capítulo 8, vocês estão seguindo, né? Capítulo 8, versículo 1. Quando o cordeiro abriu o 7º selo. Opa, fechou, né? Fechou. Então, entre o 6º selo e o 7º selo, houve uma interrupção, né? E, por fim, o 7º selo. Quando o 7º selo se abre, ao invés de acontecer algo, digamos, próprio do 7º selo, aparecem 7 anjos com 7 trombetas. E então começa uma outra série de 7. Alguém já se perdeu aí no emaranhado? Não, né? Vamos juntos, todo mundo de mão dada na floresta do Apocalipse, né? É meio complicado entrar nessa floresta, tem que todo mundo junto, né? De mão dada. E deve ter sido uma coisa grave, porque meia hora de silêncio é muito tempo. Houve silêncio no céu, cerca de meia hora. É legal isso, né? Meia hora, meio século, já né? Malvado, Meio milênio. Mulher. As piadinhas, né, do Apocalipse. Aí vem então as 7 trombetas. Então vamos lá. Primeira trombeta, versículo 7. Segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, longa, extensa, sexta trombeta, e aí eu vou para a 7ª trombeta. João me corta de novo. Ele não deixa eu chegar na 7ª. Ele entrocha aí no meio uma outra visão. A visão do livrinho, né? A visão do livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu, tendo a sua, né, envolto numa nuvem e tal. A nuvem é parte do cenário escatológico, né, do cenário do Apocalipse, é muito comum, né? O capítulo 11 também continua nessa interrupção, né? Deixa eu pegar aqui minha colinha, que eu não trouxe hoje a lição. O capítulo 7, já estamos ali no 11 e tal, tá, capítulo 11, né? Aquela questão das duas testemunhas, né? Essa é uma parte muito difícil do Apocalipse, né? Existe muita especulação a respeito das duas testemunhas. Existem tantas respostas quanto perguntas que se faz a respeito dessas duas testemunhas. Por fim, lá no capítulo 11, versículo 15, a 7ª trombeta, né? A 7ª trombeta de novo. Então fechou aí a terceira série de 7. A primeira são as 7 igrejas, a segunda os 7 selos, e agora 7. Parece que João tem uma certa coisa com 7, né? Ou Deus tem, eu não sei, mas ele organizou em 7. E uma característica, né? Quando vai da 6ª para a 7ª, ele interrompe. Ele não deixa a coisa encaminhar de modo direto para o final, mas ele suspende, né? Agora veja bem,
termina ali no capítulo 11, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Sim? Vou fazer uma licença aqui para... Prometo que é rápido, professor. Prometo que é rápido. É porque eu estou na sexta-feira, eu preciso...